E aí, pessoal, tudo bom? Tô de volta e a gente continua falando sobre uma vida com propósito, 40 dias de propósito. A gente tá no 28º dia. Eu tô acelerando um pouco porque a gente teve uma pausa aí, né, nesses 40 dias de propósito, então eu acabei me atrasando. Eu peço desculpa pra vocês aí pelo atraso. Eu tô aproveitando que mergulhando fundo no Espírito Santo, agora aprofunde, deu uma pausa porque senão ia entrar em conflito com 28 atos em Atos, porque ia ficar bem repetitivo, porque ele fala bastante sobre a obra do Espírito Santo, e assim que a gente finalizar, a gente volta com tudo aí, com mergulho fundo e agora aprofunde, né, do Espírito Santo. Eu tenho feito um resumo a respeito da obra do Espírito Santo para que o pessoal possa pelo menos acompanhar direitinho e mais detalhado em 28 atos e atos. Lembrando também que uma vida com propósito fala sobre os 28 atos em atos, sobre a obra do Espírito Santo na vida da gente, a importância para que a gente tenha uma vida com propósito verdadeiramente. Mas a gente também trabalha em outras partes da Bíblia que fala sobre propósito também, porque foca mais o propósito. Então dá para a gente ir continuando mesmo, mas aconselho que vocês também deem uma olhadinha aí em 28 atos em Atos, porque ele fala bastante a respeito de como esse propósito surge na nossa vida também. E 28 atos em Atos ou 28 atos em Atos. Ai, meu Deus, já tô ficando confusa, né? 40 dias de propósito, 28 dias, 28º dia de propósito. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, a gente vai falar sobre processo. Processo? Sim, processo! Não, ninguém vai processar ninguém aqui, não. O processo que a gente vai falar é a respeito de que leva tempo para assimilar a mudança na nossa vida, entender verdadeiramente o propósito e se guiar verdadeiramente pela Bíblia, né, pela palavra de Deus e gerir uma vida de sucesso. Lembrando, quando a gente terminar com uma vida de propósito, a gente entra em 25 leis do sucesso. 25 leis para o sucesso, ok? Então, o que acontece? Primeiro, para obter sucesso, a gente precisa entender o nosso propósito, por que a gente está aqui, por que a gente vive. E eu já levei aí 3 minutos falando sobre isso. Vamos entrar em um processo na sua vida, a mudança. Vamos lá. A palavra de Deus lá em Eclesiastes 3:1 fala assim: tudo na terra tem seu propósito, tempo, sua própria estação. Filipenses 1:6 diz: e eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em nós, continuará ajuntando-o a crescer em sua graça até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo irá voltar. É isso mesmo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que tudo tem tempo. Tem tempo para plantar, tem tempo para colher, tem tempo para chorar, tem tempo para sorrir, tem tempo para tudo. A vida, tudo tem tempo, ok? E amadurecer espiritualmente também leva tempo. Existem aquelas pessoas que amadurecem espiritualmente no pirlim-pim-pim, como a gente tem... Por isso que eu falo, é importante acompanhar os 28 atos em Atos. Como a gente tem falado em Atos, meio de 5, tem pessoas que têm esse amadurecimento espiritual muito rápido e tem pessoas que demoram. Assim como em tudo na vida, existem pessoas que amadurecem mais rápido, que têm uma perspectiva mais clara da vida e outras pessoas que demoram mais para ter essa perspectiva. Então, assim, tudo na vida, o processo é diferente. Nós não somos iguais, ok? Nós somos diferentes, então temos processos diferentes de transformação e mudança na nossa vida. O que não significa que não é um processo, ok? Nós precisamos, às vezes, precisamos amadurecer rapidamente. Então, nesse período, a gente perde alguma coisa do processo. É
como fruta mesmo. Quem já comeu fruta madura do pé, sabe? Pegar um tomate maduro do pé, ele é docinho, ele é diferente. E quando você come uma fruta de mercado, e geralmente essa fruta de mercado, ela é... Eu como fruta de mercado, legume e tudo mais, mas também como do pé. E aí o que que acontece? Tem uma diferença muito grande. Quando ela é do mercado, geralmente ela é colhida antes de amadurecer completamente. E aí ela acaba amadurecendo forçadamente. E isso faz com que perca o sabor, sabe? Ele tem uma diferença de sabor. As pessoas costumam falar isso, né? Que os alimentos que são maduros precocemente, eles têm diferença de sabor daqueles que você vai lá, colhe do pé, né, saboreia, enfim, e é verdade. E aí o que que acontece? É engraçado que assim, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm que colher rapidamente os tomates, né, falando de tomate, e aí eles vão maturando vagarosamente, né, esses tomates para que eles não caiam do pé e não amassem e eles não percam no processo, né? E aí eles vão amadurecer com CO2, né? E para que eles se tornem vermelhos instantaneamente, para que eles amadureçam instantaneamente. E aí o que que acontece? O sabor dele, o sabor desse tomate é completamente diferente do nosso tomate aqui no Brasil. O sabor é diferente. E é a mesma coisa no ser humano com relação à maturidade carnalmente falando e também a maturidade espiritual. Nesse processo de maturação, às vezes a gente se preocupa em crescer rápido demais, eu quero desenvolver rápido demais, eu quero já em 5 minutos estar pregando a palavra de Deus. Paulo teve que fazer isso, né? Mas Paulo tinha uma carga de conhecimento muito grande sobre a vida dele, então ele podia fazer isso. E aí o que que acontece? Ele estava maduro em outras áreas, então amadurecer espiritualmente seria mais rápido para ele. Até porque ele teve uma experiência com Cristo, né? De tete a tete, de ver a Cristo. Então, mas aí o que que acontece? Às vezes a gente se preocupa em amadurecer rápido e, na verdade, Deus se preocupa que a gente amadureça forte, que a gente cresça forte, que a gente tenha raiz fincada mesmo. Se você vê o bambu, Marcelo estava falando sobre isso, e eu já vi várias ilustrações que falam sobre isso. O bambu, ele tem uma raiz, primeiro ele começa a crescer a raiz dele, né? Eu não tenho iPhone, né? Então, o bambu, ele começa a crescer a raiz dele. E aí, depois que a raiz dele tá completamente... Não é completamente, mas ela tá bem formada, ela tá bem grande, ela tá bem fincada, aí é que o bambu começa a crescer. Por quê? Porque o bambu é muito alto. Então, assim, quando o vento vem que derruba o bambu, ele pode envergar, mas ele não é desplantado, ele tá ali firme. E Deus... Eu derrubei o lápis. E Deus quer isso na nossa vida, que a gente seja como esse bambu, sabe? Que a gente seja firme. Então, não adianta só crescer, não adianta só... tem que ter verdadeira comunhão, né? Se aprofundar verdadeiramente no Espírito Santo de Deus, ter um verdadeiro contato e conhecimento da palavra para que a gente possa amadurecer corretamente. E às vezes a gente fica se perguntando assim, fui pegar meu lápis. Às vezes a gente fica se perguntando assim, por que que demora tanto a amadurecer, né? Aí, quando a gente é criança, a gente fica doido para ser velho, doido para crescer. E depois, quando a gente cresce, a gente quer voltar à infância, né? Falar, ai meu Deus, eu já tenho 36 anos. Tem gente que até mente a idade, fala, não, eu só tenho 26 e tal. Enfim, então o que que acontece? Por que que demora tanto essa maturidade? Por que que a gente demora tanto? Porque existem vários processos nesse caminho, existem várias trajetórias no processo de maturidade, né? Primeiro, nós aprendemos lentamente a respeito da palavra de Deus. Às vezes a gente precisa passar pela mesma prova
várias vezes até que a gente consiga verdadeiramente vencer aquela batalha. Às vezes o Satanás coloca diante da gente uma situação e a gente erra na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa, não amadurece, então a gente fica ali naquela fase, né, como diria meu pai, de videogame, até passar de fase. Então, infelizmente ou felizmente, a gente aprende muito lentamente. Existem pessoas que aprendem mais rápido, que tomam decisões mais rápidas, mas a maioria das pessoas aprendem muito lentamente. Segundo, tem muito o que aprender. Assim, é fantástico como Jesus Cristo, em 3 anos, ele conseguiu passar toda a palavra de Deus para ele ficou ali 30 anos se preparando, né? 30 anos ali. E assim, não foram só 3 anos, né? Porque você vê Jesus com 12 anos no cenáculo ali, no tabernáculo, falando com doutores da lei, discutindo sobre a palavra de Deus. Então, desde criança, ele já estava ali sendo usado. Mas assim, tem muita coisa para aprender, muita coisa para aprender, entendeu? Então, a gente demora a assimilar também. E é como tudo na vida, assim, não existe uma pílula mágica que te faça absorver tudo, se não for lendo a palavra de Deus e vivenciando o poder de Deus na sua vida. Eu costumo dizer assim, toma um remédio para emagrecer. Cara, não adianta. Não adianta se você não fizer uma reeducação alimentar, se você não fizer exercício periodicamente, se você não correr atrás, não adianta. Não adianta. Então, e eu tô falando que eu já tentei de tudo e só o que deu certo foi verdadeiramente fechar a boca e fazer exercício físico. Foi a única coisa que deu certo. O resto não deu certo. Então, assim, não existe uma pílula mágica que faça com que eu assimile. É como eu pegar, vou falar uma profissão que coloca em risco vidas, para a gente entender. É como eu pegar um médico e cirurgião e colocar ele para aprender tudo que ele aprende em 5 anos em 5 dias. E depois chegar e falar para ele assim, opera o coração, você vai deixar ele operar o seu? Eu não vou deixar ele operar o meu em 5 dias, ele aprender o que as pessoas normalmente aprendem em 5 anos e ainda fazem 1 ano de residência? Não, de jeito nenhum. Meu coração você não vai operar, entendeu? Então é a mesma coisa. Então como é que você quer operar da palavra de Deus? Como é que você quer ter conhecimento da palavra de Deus, ter maturidade da palavra de Deus? Se você quer aprender em 1 hora o que leva anos, meses, semanas, depende do seu objetivo, depende da sua determinação para isso, né? Aí também nós temos medo, humildemente, de encarar a verdade sobre nós. É um dos pontos que demora a gente aprender porque a gente tem medo de encarar quem nós somos verdadeiramente. Então nós vamos nos escondendo dentro de carapaças, dentro de escudos, de armaduras, dentro de fantasias que a gente cria sobre a gente mesmo, do que as outras pessoas dizem que nós somos. Então a gente tem medo verdadeiramente de quem nós somos. E enquanto a gente não se entrega verdadeiramente para Deus, a gente não se posiciona verdadeiramente para Deus de quem nós somos, não existe uma maneira dele te moldar e dele te trabalhar, porque ele sabe quem você é, né? Então não há crescimento sem mudança e não existem mudanças sem medo ou perdas e não há perda sem dor. Não existe isso. Então, assim, cada passo da mudança, a gente primeiro precisa ser verdadeiro com quem a gente é e a gente precisa entender que no caminho do crescimento a gente vai ter que mudar e mudar requer perdas e requer também dor. Enquanto a gente não aceitar isso, é difícil de mudar. Então, crescer é doloroso. É uma outra questão que demora que a gente cresça. É que a gente tem medo de sentir a dor. Porque crescer é doloroso, crescer é assustador, né?
Fisicamente falando, quando chega na puberdade, as pessoas já têm medo, quando vai chegando na velhice tem medo, né? Então, assim, crescer fisicamente nos provoca medo. Imagina crescer espiritualmente, que é muito maior do que crescer fisicamente. E é doloroso, dói crescer. Tem gente que sente dor durante a noite, nas pernas, né? Minha irmã sentia muita dor, chamada dor do crescimento, que porque dói os ossos crescer e dói também espiritualmente, dói abrir mão, dói deixar para lá, dói perdoar e se perdoar, dói assumir que você não é Deus e que você é completamente dependente dele. Então crescer dói, né? E um outro ponto importante é que assim, os hábitos levam todo o tempo para se desenvolver. Então, assim, criar novos hábitos leva um grande tempo para ser desenvolvida. A gente costuma dizer que para uma coisa se tornar um novo hábito na sua vida, leva 21 dias. Então, por exemplo, se você durante 21 dias você acorda cedo e aí você tem o hábito de orar, ler a Bíblia, buscar a presença do Senhor e caminhar no caminho do Senhor durante 21 dias, isso vai acabar se tornando um hábito. Mas leva tempo para ele se tornar um hábito. Leva tempo. Você passou uma vida inteira aprendendo outra coisa. É por isso que a palavra de Deus diz que ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha ela não vai se desviar dele, porque ela foi ensinada desde a infância. Então ela criou esse hábito desde pequena, né? Então quando ela é velha, ela não se desvia desse hábito, porque ela sabe a verdade. Então é a mesma coisa, é difícil criar novos hábitos, né? É difícil você crescer espiritualmente, então é demorado. E aí o que acontece? Às vezes a gente se apressa. Não se apresse, né? Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. Quando você percebe o silêncio de Deus, lá em Atos 1, fala exatamente sobre isso, o período que os apóstolos ficaram ali esperando um posicionamento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, e eles ficaram ali orando, né? E buscando a presença do Senhor. Então não se apresse. E Pedro se apressou em nomear um novo discípulo, um novo apóstolo. Esse novo apóstolo não é nem citado mais na Bíblia, só quando ele é nomeado como apóstolo, mas depois disso você não o vê, porque na verdade o propósito de Deus é que o novo apóstolo fosse Paulo. Então não se precipite, sabe? Não coloque a carroça na frente dos bois, deixe que Deus haja na sua vida e que vá te dando maturidade no decorrer do tempo necessário para isso. E se seu amigo, seu cônjuge, seu vizinho, o presbítero da igreja se converteu depois de você e está mais maduro do que você, então saiba que o processo na vida dele foi diferente do seu, porque precisava ser diferente do que o seu. E ele aceitou mais rápido esse amadurecimento. Então aceite o amadurecimento para que Deus trabalhe na sua vida mais rápido. Mantenha um caderno ou um diário com as lições aprendidas, sabe? Crie Meu irmão me perguntou outro dia se eu estava escrevendo um livro. Crie um diário de coisas que você aprende todos os dias, sabe? Para você contar testemunho do que você aprendeu, do que você está vivendo, né, no dia a dia, para que outras pessoas tomem conhecimento e para que isso seja mais fácil também mudar na sua vida. Quando eu fiz minha profissão de fé, eu lembro que o pastor Dejai me perguntou o que mudou na sua vida. É importante você anotar para você saber quantas bênçãos você recebeu, quantas mudanças você recebeu, porque a gente esquece de agradecer e a gente esquece o que mudou na nossa vida. Então, quando você coloca assim, quando você pontua assim, eu preciso, sei lá, parar de falar palavrão.
e aí você coloca assim, parar de falar palavrão, e aí você ora, você jejua, você busca na presença do Senhor. Isaías fez isso, ele falou, eu sou um homem de lábios impuros, Senhor, e aí o Senhor veio, tocou nos lábios dele, e ele passou a ser um homem de lábios puros, né? E aí o que acontece? Ele, como um homem de lábios puros na presença do Senhor, ele escreve isso na palavra. Ele escreve que Deus, né, o Espírito Santo de Deus tocou nos lábios dele e ele passou a ser um homem de lábios puros. Então, assim, e isso reverbera na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo que lê isso e na vida dele com certeza, porque ele tinha consciência do pecado dele, ele tinha consciência do que estava atormentando ele e ele foi moldado e mudado, né? Isso é muito bom. Então, anotar também é sempre bom, né? É crucial. E seja paciente com Deus e consigo mesmo. Seja paciente, sabe? Jesus sempre foi muito paciente com Deus e consigo mesmo. Com você, porque assim, o processo de mudança, de transformação depende muito mais de você do que de Deus. Porque você tem que querer, eu tenho que querer, eu preciso me colocar, eu preciso buscar. Hoje eu estava falando com Deus sobre um processo de mudança que precisa ser feito na minha vida, que assim, que é a oração. Quando eu tô parada orando, né? Quando eu paro para orar, eu ajoelho, oro, minha cabeça ela vai para vários pensamentos, várias coisas e muitas das vezes eu me perco na oração. Mas quando eu tô ali fazendo alguma coisa, eu tô escrevendo, ou quando eu tô, sei lá, molhando as plantas e eu tô orando, o que acontece? A minha cabeça fica só na oração. E eu não sei exatamente por que que isso acontece. Eu tô aqui escrevendo na minha mesinha. Eu não sei por que exatamente isso acontece, mas eu sei que a palavra de Deus diz da importância de você orar no seu quarto, de joelhos, entendeu? Num lugar fechado. E eu estava falando com Deus sobre isso hoje, sobre como eu quero ser moldada e mudada para que os meus pensamentos durante esse período de oração de joelhos seja voltado para Ele e não para as coisas que eu preciso fazer ou como é que tá a minha situação, os pontos, porque não é o que eu quero para minha vida verdadeiramente. Então, seja paciente. Eu preciso ser paciente comigo, eu preciso orar. Então, se eu só consigo orar desse jeito, eu vou orar desse jeito e minha segunda oração será de joelho, treinando a minha cabeça para ficar com o meu pensamento voltado para Deus o tempo todo durante essa oração. E paciente com Deus, porque na verdade Ele age conforme o que nós permitimos que Ele haja na nossa vida. E não desanime, sabe? A gente já falou sobre isso várias vezes. Não desanime. Não adianta, você tem que perseverar, tenha esperança, tenha fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé, tenha ânimo, sabe? Que tudo vai acontecer da forma que Deus quer que aconteça na sua vida, se você assim se colocar na presença dele e se permitir. Deus nunca é apressado, mas sempre pontual. Ele sempre é pontual. Então, lembre-se disso, né? Não existe atalho para chegar à maturidade. Não existe. Só existe um caminho para chegar até a maturidade. E medite na seguinte pergunta, perguntinha de hoje, perguntinha do 28. Em qual área de seu crescimento espiritual é preciso ser mais paciente e mais persistente? Aonde na sua vida está faltando paciência e persistência? Pensa nisso. E hoje é o dia de trabalhar a área da sua vida que precisa de ter mais paciência e persistência. E vem comigo. Muito bom tê-los aqui.